E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma série de vídeos aqui no canal, dessa vez com o resumo do livro Economia numa Única Lição. Um livro que é muito simples de ler. Na verdade, é um livro grande, mas com muitos capítulos, muitas divisões e geralmente são bem simples até de serem lidas e rápidas também, né? Eu acho que é um ótimo, ele é um ótimo economista, o autor, o Henry, né? Por ele não só falar de assuntos complexos, mas falar de forma simples, né? E eu quero fazer isso aqui também. Essa série vai ser com vídeos mais curtos, né? Mais menos demorados, até porque os capítulos são realmente curtos e a ideia central costuma ser bem simples, tá bom? Mas antes de tudo, eu quero pedir, como sempre, que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Bom, iniciando o assunto, né? O autor ele começa no primeiro capítulo falando sobre a lição, né? O nome do livro é Economia numa Única Lição. E no primeiro capítulo ele já quer dizer qual é essa lição, ele como um economista, né? E ele inicia falando de uma coisa que é um problema dentro da ciência econômica, que são as falácias com alegações egoístas, né? No sentido de que, por exemplo, você não pode ser um físico e dizer que a gravidade não existe porque não é a linha teórica que mais agrada a ele. Ou você não pode ser um matemático e dizer que, na sua opinião ou na sua interpretação, seria muito melhor que 1 mais 1 fosse 3. Diferente disso, dentro da economia, você pode ser um socialista, um comunista, que é basicamente o terraplanismo econômico, né? Não tem pé nem cabeça, não faz o menor sentido, mas dentro da ciência econômica você pode fazer esse tipo de coisa. Inclusive não só, né, como uma ideologia política, mas você pode, por exemplo, falar coisas absurdas como que imprimir dinheiro não gera inflação ou não aumenta o preço dos produtos porque, foda-se, por várias outras alegações idiotas por interesses egoístas, ou seja, eu quero defender A e B e aí a partir disso eu pego a ciência econômica e trato ela da forma como eu quero, né? E o autor entende que a partir desses problemas que eu falei sobre a ciência econômica ter esses problemas que outras ciências não têm, ele vê que o pior problema nunca é o curto prazo, porque o curto prazo até pode ser uma meia-verdade ou uma verdade, mas no longo prazo as coisas tendem a se provar mentirosas. Como, por exemplo, você pode falar que o socialismo dá super certo porque as pessoas saem da miséria. Digamos que alguém faça esse argumento. E aí, no primeiro ano de um governo socialista, realmente, todo mundo tem casa, carro e tal. Mas no longo prazo a gente sabe que, por ser uma verdade universal dentro da ciência econômica sólida, que o socialismo não tem pé nem cabeça e no longo prazo todos voltarão a uma miséria muito maior do que possivelmente estavam antes da implantação do regime ou de a implantação de algumas medidas socialistas, né? Não precisa ser a economia inteira socialista para a gente perceber esses problemas. E aí a gente pode colocar esse exemplo como que, um exemplo assim, um cara fala que imprimir dinheiro vai aumentar a renda das pessoas e, tipo assim, imprimir dinheiro e dar dinheiro para todo mundo vai aumentar a renda deles. Digamos que alguém chegue e fale isso. Ele não está exatamente mentindo, mas ele está contando a meia-verdade. É claro que se você imprimir dinheiro e dar para todo mundo, vai aumentar a renda de todo mundo vai ter mais dinheiro. Mas a renda real das pessoas vai aumentar ou o dinheiro vai valer cada vez menos? Então a gente tem que entender que a economia não é uma coisa tão simples assim, olhando só no curto prazo. E aqui ele fala algo que é extremamente simples e que eu guardo como economista e eu tenho isso aqui na ponta da língua sempre que a gente fala, sempre que eu converso sobre algum assunto relacionado a esse tópico. E a frase do autor é exatamente essa. A arte da economia está em considerar não só os efeitos imediatos de qualquer ato ou política, mas também dos mais remotos. Está em descobrir as consequências dessas políticas, não somente para um único grupo, mas para todos eles. Ou seja, é entender que a economia e o que diferencia um bom e um mau economista é o fato dele dele entender ou praticar atividades intelectuais no campo da economia, não só para um grupo de pessoas, mas para vários grupos de pessoas, não só a curto prazo, mas também no longo prazo. Ou seja, dizer que o governo pega todo o dinheiro dele e investir em qualquer ramo da economia vai melhorar a vida de todo mundo é uma mentira. Por quê? Porque, primeira coisa, ele vai aumentar o poder político
desse ramo específico da economia, mas para isso ele precisa prejudicar vários outros, ou seja, porque ele precisa cobrar impostos para pegar dinheiro de outros setores para colocar naquele. E a gente pode ficar aqui várias horas falando sobre vários desses problemas econômicos que podem surgir na economia, e basicamente o que o autor diz é: o bom economista é aquele que pensa não só no grupo de pessoas, mas em todos os grupos de pessoas, não só a curto prazo, mas também no longo prazo, e a partir daí a gente entende que a economia não é uma coisa tão simples, mas que pode ser muito mais bem debatida se os economistas ou as pessoas que falam sobre economia conseguirem entender a economia mais no campo geral e não só no curto prazo, não só com interesses egoístas, que a ciência econômica está mais vulnerável a ter problemas por interesses egoístas, né? Então, em linhas gerais, o que o autor quer é que o bom economista, e que nós, depois de lermos essa obra dele, a gente consiga mostrar para as pessoas que o carnaval pode até ser bom, mas pegar AIDS com certeza não. Ou seja, vamos fazer as coisas para o curto prazo e pensar na melhoria da vida das pessoas, claro, no curto prazo, mas pensar também no longo prazo, porque isso é o que vai fazer você um bom economista, ou um mau economista, ou uma boa pessoa dentro de discussões econômicas, ou uma má pessoa em discussões econômicas, tá bom? Bom, esse capítulo é muito simples, os próximos também continuarão sendo muito simples, um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, mas a gente vai seguir mais ou menos nessa linha, tá bom? Caso você queira o resumo escrito, ele já tem bem mais avançado, quase o livro inteiro, talvez, ou não, dependendo da hora que você esteja assistindo esse conteúdo. Mas aqui no link da descrição você vai poder ir lá no site e acessar ele todo escrito, tudo certinho, e também, dependendo de qual plataforma você esteja assistindo, também vou deixar o link para que você consiga também adquirir o livro físico, né? Que seria ótimo para que você leia ali um capítulo por dia, um capítulo quando você tiver interesse. Eles são bem curtos e muito bacana de você ler, e ajudam muito a nossa compreensão sobre a economia no geral, tá bom? E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça novamente que eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com alguém que se interessa por esse tipo de assunto. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.